atrair tua graça. Amém. Aleluias. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos primeiramente, Deus, agradecer a Ti, meu Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua misericórdia que tem sido, meu Pai, derramada sobre as nossas vidas a cada dia, a cada manhã. Queremos apresentar a Ti, meu Pai, cada, meu Pai, oferta, dízimos a Ti, Senhor. Receba, meu Pai, como, meu Pai, oferta, como, meu Pai, cheiro, meu Pai, suave. A cada dia, Senhor, revela-nos os Teus feitos, meu Pai, para conosco, para que possamos, meu Pai, mantermos, meu Pai, corações gratos, corações generosos. Tira, meu Pai, a avareza das nossas vidas. Tira, Senhor, a dúvida. Deus, Te louvamos, agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou feliz por poder estar nesse lugar, mais uma vez, com a oportunidade de trazer a mensagem, a palavra. Achei legal o que o Sandro falou, irmãos, que o pastor Sandro disse, quanto à questão da mensagem. Realmente, quando nós estamos no culto, e na hora da palavra, irmãos, eu acho que não tem mensagem melhor na hora da palavra do que a mensagem que vem da parte de Deus, irmãos. Até por conta disso, eu quero que você une a sua fé com a minha, para orarmos aqui, para que Deus possa trazer uma mensagem com revelação, com entendimento, com clareza, e que essa mesma mensagem possa prender você, né, nesse culto, ao ponto de você prestar atenção, absorver o que Deus tem para você nessa noite, e que nada externo, nenhuma mensagem que possa vir até no celular, venha a ser mais interessante do que a mensagem de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, clamamos nessa hora, Deus, que o Senhor possa ministrar em nossos corações, em nossas vidas. Precisamos, ó Pai, todos os dias do Senhor. Necessitamos todos os dias do Teu agir, da Tua provisão, da Tua ação em nossas vidas, ó Deus. Nesse culto queremos que o Senhor possa ministrar a Tua palavra em nossos corações, que não seja, Pai, vão a nossa vinda nesse lugar. Já tivemos um tempo precioso Te adorando, Te louvando, Pai, agradecendo o Teu nome, mas também sabemos que o Senhor também tem nessa noite, na palavra do Senhor, algo para nossas vidas, algo que possa mudar, melhorar os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa nesse lugar, ó Pai, esse tempo da palavra, as nossas vidas. Sujeitamos aqui, Deus, esse momento ao Senhor também, ó Pai. Conduza a minha vida nessa hora aqui, Espírito Santo, a falar a palavra de Deus, e que não seja nada de mim, mas que possa emanar, fluir do Teu Espírito, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que todos os presentes aqui recebam a palavra com alegria nos seus corações, e que essa mesma palavra possa produzir fé, novas atitudes em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Você que concorda, diga amém. Glória a Deus, irmãos. Abra aí, Colossenses, capítulo 1, versículo 9, diz bem assim, irmãos: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Eu quero repetir com a igreja aqui, a parte B, que diz assim: que sejais
cheios do conhecimento da sua vontade. Repete comigo, conhecimento da sua vontade. Repete comigo também, em toda a sabedoria. Repete comigo, e inteligência espiritual. O apóstolo Paulo, feliz demais com a conversão desses irmãos aqui, dos colossenses, e aqui no versículo ele fala, né? Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Ou seja, ele feliz com a conversão desses irmãos, e também consciente que esses irmãos, na região onde eles viviam, eles passariam por muitas provas, dificuldades, muitas situações delicadas, perseguições, enfim. Paulo diz aqui que ele não cessou de repetir uma oração, que os irmãos de Colossenses fossem cheios, não vazios, ou um pouquinho, mas que eles fossem cheios de todo o conhecimento da vontade de Deus, de toda a sabedoria, não um pouquinho, mas toda a sabedoria e inteligência espiritual. Nos atuais tempos, nesse momento que temos vivido, que temos percorrido a nossa carreira, caminhada da vida cristã, nós também necessitamos, irmãos, a igreja de Deus, nós, os cristãos, que servimos a Deus, não por fachada, mas que servimos a Deus de verdade, necessitamos também, irmãos, de todo o conhecimento da vontade de Deus, de toda a sabedoria e inteligência espiritual, para podermos, nesse tempo, no atual momento, em meio a uma pandemia, para que possamos realmente ser diferentes nessa terra. Não dá para poder citar os 3 tópicos nessa noite, senão ia muito tempo, mas eu quero falar sobre sabedoria. Repete comigo, sabedoria. Na Bíblia nós temos a referência de um homem que foi muito sábio. Quem foi esse homem, irmãos? Salomão foi muito sábio. No seu tempo, ele era diferenciado. No seu tempo, irmão, Salomão, ele era à frente das pessoas da época. E a razão de Salomão, irmão, ser à frente, estar na dianteira, está muito adiantado das pessoas da sua época, é porque ele tinha sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Irmãos, nesse tempo que temos vivido, nesse atual momento, deveria, irmãos, acontecer algo na vida daqueles que servem a Jesus. Nós deveríamos, irmãos, estar muito adiantado em comparação às outras pessoas. Nós deveríamos, irmãos, estar muito adiante nas atitudes, na maneira de lidar com as adversidades e dificuldades. Nós deveríamos, irmãos, estar muito além em comparação às outras pessoas que não conhecem Jesus. Porque nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, irmãos, nós temos o Espírito Santo, amém, queridos? E por termos o Espírito Santo, irmãos, éramos para estarmos muito adiantados. Os crentes, irmãos, a igreja, ela não pode estar na rabeira, no embalo. Porque estão fazendo assim, vamos fazer igual, vamos seguir. Nós não deveríamos estar assim, irmãos. Os crentes, os que têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não deveriam estar atrasados, ou esperando algumas pessoas fazerem algo e copiarmos, seguirmos. Nós já temos a quem copiarmos, irmãos. Quem devemos copiar? Jesus, irmãos. E Jesus já veio há muito tempo, queridos. E por que muitas vezes nós esperamos algumas pessoas reagir
lidar com as adversidades e copiá-las, para também superarmos os obstáculos, as dificuldades. Nós já temos a quem copiarmos, irmãos. Jesus. Ah, não, vou esperar uma postura, uma medida que possa vir do governo para me decidir como vou fazer. Nós já temos a quem copiarmos, irmãos. A Bíblia fala assim, que o próprio apóstolo Paulo disse que nós deveríamos ser imitadores dele como ele é de Cristo, amém? Já temos a quem imitarmos, irmãos. Mas quantas vezes nós ficamos esperando, e aí eu percebo, puxa vida, nós não estamos sendo diferentes. Uma outra questão que também deveria nos tornar adiantados, era ter a sabedoria de Deus. Aquele que tem a sabedoria que vem de Deus, esse é diferente. Aquele que em si já alcançou, descobriu essa sabedoria, é diferente. Eu queria ler 2 provérbios com vocês. Provérbios capítulo 3. Salomão encarou tanta situação difícil, irmãos. Salomão, ele se deparou com muitas situações difíceis, inúmeras. Tem uma história bíblica, quando 2 mulheres chegaram diante do rei Salomão, e ele deveria julgar quem era a verdadeira mãe daquela criança. Ele deveria ali, desvendar esse mistério, porque as 2 mães que chegaram diante de Salomão, as 2 diziam que era a mãe da criança, era uma criança para 2 mulheres. E você, não sei se você lembra da história, irmãos, como ficou muito difícil, muito complicado para identificar quem estava falando a verdade. Salomão disse algo assim, que para muitos deveria ser um escândalo. Salomão disse bem assim: então faz o seguinte, pega a criança e corta ela no meio. Corta ela no meio, uma parte para cada, resolveu o problema. Se nós ouvíssemos alguém falar isso nos dias de hoje, irmãos, talvez ficaríamos escandalizados, Já pensou um pastor? Já pensou, irmãos, um pastor chegar assim e dizer desse jeito? Já que eu não sei quem é a verdadeira mãe, corta no meio e fica uma parte para cada. O camburão estaria na porta, irmãos? Denunciaria na hora, Já pensou, pastor, você dizer isso? Pensou, pastor Sandro vem assim, numa situação dessa, e todo mundo da plateia só assistindo, tudo filmado, o povo assistindo, e aqui 2 mulheres brigando por uma criança, e o pastor dissesse, corta no meio, metade para cada. Talvez isso nos deixaria escandalizado atualmente, irmãos. Mas isso aqui foi uma atitude tão sábia, irmãos, parecia ser ignorante a atitude, Mas foi uma atitude tão sábia que não era comum aquele tipo de frase, aquele tipo de colocação partindo de um líder, não era comum, irmãos. Mas aquelas palavras de Salomão fez que uma das mulheres dissesse assim: concordo, corta no meio. Uma delas disse, irmãos, concordo, fechado, está certo, rei, concordo. A outra, irmãos, disse assim: não, corta não, rei, é seu, dou para você. Uma das mulheres disse para não matar o filho, ou matar a criança, para não matar a criança, e entregar para outra mulher. Com a atitude, irmãos, daquela mulher, de não querer que aquela criança morresse, mas permanecesse viva, mesmo que não ficasse com ela, mas com a outra mulher, o rei Salomão, ele entendeu, está aí a verdadeira mãe. Está aí a verdadeira mãe. Você sabe, irmãos, que essa história, ela percorreu na época muitos reinos, mas muitos reinos, irmãos. Muita gente queria consultar
Salomão acerca de muitas situações da sua vida, porque Salomão naquele momento demonstrou uma sabedoria fora do comum, algo diferente. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de pandemia. E eu repito, irmãos, nós deveríamos estar muito adiantado. Mas demais, irmãos, porque nós temos o Espírito Santo, que é a fonte de poder da parte de Deus, de força, sabedoria. Mas também temos como adquirimos sabedoria, uma outra, assim, da parte de Deus também, uma outra forma de adquirirmos sabedoria diferente do que há nesse mundo. Esse mundo, irmãos, tem o conhecimento. Muitas pessoas até têm o conhecimento. E diz a Bíblia, irmãos, que o conhecimento ele vem da boca do homem. Vem de alguém ensinar. A Bíblia não reprova o conhecimento que vem desse mundo. Mas a Bíblia diz para mim e para você, irmãos, que nós temos algo muito melhor que o conhecimento. Sabedoria de Deus. Nós temos algo melhor que a sabedoria, que o conhecimento da boca do homem. Nós temos a sabedoria de Deus. E por que ela não faz em nós, nos atuais dias, tanta diferença? Talvez nós não tenhamos essa sabedoria. Talvez nós não encontramos. Provérbios 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem, o ser humano, tá bom? Bem-aventurada a pessoa que acha o que, irmãos? Sabedoria. Sabedoria, irmãos, uma coisa que eu aprendi. Você e nem eu, nós não nascemos com sabedoria. Você não nasce sábio. Nem a conversão, nem o fato de você e eu se convertermos e nascermos do Espírito, nem o nascimento do Espírito, irmãos, nos torna sábio. Sabedoria não é algo automático. Nascemos da carne, somos sábios. Não. Nascemos do Espírito, nascemos de novo, somos sábios. Também não. Sabedoria, irmãos, não é algo automático. Não é algo automático. Tem que encontrar. Tem que encontrar, está escrito aqui, irmãos. Bem-aventurado a pessoa, o homem ou a mulher, bem-aventurada a pessoa que encontra, que acha sabedoria. Então há uma necessidade de nós encontrarmos. Ela não está em qualquer lugar. Sabedoria não está em qualquer lugar, irmãos. Se fosse assim, muita gente teria essa sabedoria de Deus. Muita gente. Mas a sabedoria não é encontrada assim, de qualquer jeito. Não é de qualquer forma que adquirimos sabedoria. Provérbios, capítulo 4. Tem uma outra parte aqui bem legal, irmãos. Olha o versículo 7. Diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, contudo, o que possuis, adquire o conhecimento. Eu vou ler de novo, irmãos. Sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria? Sim, contudo, o que possuis, adquire o conhecimento. Para mim, para você, a sabedoria não deveria ser opcional. Nós que conhecemos essa palavra, a Bíblia, irmãos, nós que conhecemos as Escrituras, a sabedoria não deveria ser algo opcional. Nós deveríamos priorizar, dar importância. Não deveria ser algo assim, que sabemos que existe, nós sabemos que existe a sabedoria, mas não deveria ser assim, apenas uma informação. Entende? Sabedoria não deve ser algo que nós sabemos que existe, ponto. Tem sabedoria, né? Não deveria ser assim, irmãos. Nós deveríamos priorizar sabedoria. Ela deveria ser algo principal em nossas vidas. Nós deveríamos dar maior importância para a sabedoria, irmãos. Como que Salomão, irmãos, se tornou sábio? Você lembra da história? Vamos lá, se você não lembra, vamos recapitular. 1 Reis, capítulo 3.
Versículo 5, 1 Reis 3, versículo 5. Diz assim, irmãos: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres, que te dou. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê este dia. Versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu, Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Sou ainda menino pequeno. Repita comigo: sou ainda menino pequeno. Nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que lhe elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido. Repete comigo: dá um coração entendido, para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pediste essa coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas. Repita comigo: pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, em algumas versões, sabedoria, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti tão igual não houve, e depois de ti tão igual não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas com glórias, que não haja no tão igual entre os reis por todos os teus dias. Até aí. Diz a Bíblia, irmãos, que Salomão, já dormindo, já deitado no seu leito, na sua cama, em Gibeão, onde ele estava, menino ainda, irmãos, de menor, muito novo, não era nem maior de idade, irmãos, ainda estava prestes a se tornar maior de idade, ainda um menino, e naturalmente, irmãos, por fato de ele ser novo, ele tinha naturalmente insegurança. Imagina, ele aqui declara: ó, o meu pai, Davi, foi bacana como rei. Meu pai Davi andou diante de ti de forma digna, correta. Meu pai te honrou, seguiu e atendeu à tua vontade. Salomão que fala muito bem do Davi, irmãos, e de fato, Salomão ele pegou, não sei se você sabe disso, Salomão ele pegou a melhor parte do Davi. O Davi, irmãos, ele foi sim um excelente rei, muito temente a Deus, buscava Deus. A Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas como pai de família, Salomão ele não era presente. Aminon, Absalão, os outros filhos que Davi teve, irmãos, não teve um pai presente. No período que esses filhos de Davi tinham nascido, irmãos, era justamente no período das guerras. E o rei estava nas guerras, estava ali lutando com o seu exército. Então Davi ele era ausente como pai. Era um rei que lutava pelo seu povo, mas não era
um pai presente diante de seus filhos. Davi também, irmãos, não dava tanto valor para as suas mulheres que ele tinha até então. Davi não tinha um amor tão forte pelas mulheres que ele tinha, as mães dos seus filhos. Então, como pai de família, e até aquele momento com um marido ali, vamos colocar assim, não era uma pessoa, assim, nota 10. Era mediano, vamos colocar assim. Era mediano. Dava o básico. E muitas vezes, irmãos, o básico não é suficiente. Davi não participou da criação dos seus filhos. Tem um detalhe, irmãos. Veio Salomão. Salomão era filho da mulher que Davi amava muito. Nós sabemos da história, né? Que Davi mandou matar Urias, esposo da mãe de Salomão, Betseba. Detalhe interessante, irmãos. Já com Betseba e Salomão, seu filho, Davi foi presente, porque Salomão pegou a melhor parte do pai, depois que já tinha vencido os inimigos. Então Salomão viu um pai presente, um pai que estava ali já na terra, onde governava Jerusalém, e dali tocava o reino, presente na família, amoroso a sua mãe de Salomão, estou dizendo, Betseba. Salomão pegou a melhor parte do pai, e automaticamente, por ter pegado a melhor parte do pai, ele aqui relata, né? Meu pai era assim, era assado e etc. Salomão sabia da responsabilidade, irmãos. Ainda muito novo, não era nem de maior, ele sabia que tinha um grande desafio pela frente. Fora isso, irmãos, muita gente invejosa queria tomar o lugar de Salomão. Muita gente invejosa queria tomar o lugar de Salomão. Tinha muitas ameaças, ele tinha muitos inimigos, até que a Bíblia fala que Deus até esperava que Salomão pedisse para que Deus destruísse os inimigos de Salomão. Mas não foi isso que Salomão pediu, mas era fato. Salomão tinha muitos inimigos, mesmo novo, irmãos, mesmo novinho, estava assim de inimigos contra ele. E ainda que ele era, né, não era de maior, não era preparado, vamos colocar dessa forma, não era preparado para governar Israel, então automaticamente ele tinha algumas inseguranças. O legal aqui é o seguinte, irmãos, ele poderia escolher qualquer coisa, sabe o que ele pediu? Senhor, dai-me sabedoria, dai-me entendimento, discernimento entre o bem e o mal, para julgar esse tão grande povo que eu sou rei. Ele não pede nem riquezas, irmãos. Talvez você pode pensar, Salomão já era rico. Não. Ainda que tinha algumas heranças, mas ele não era o mais rico que havia entre os reis da terra. Entre os reis da terra, Salomão não era o mais rico. Ele não era aquele que era mais poderoso em bens. Lembra, irmãos, Salomão não era o filho mais velho de Davi. E naquela época, irmãos, a herança principal do pai ficava para o filho mais velho. Morreu o filho mais velho, fica o da sequência. Então Salomão não tinha herdado tudo que o pai tinha, uma parte. Então ele não era cheio de tantas posses. Para construir o templo, irmãos, Davi havia já direcionado para a construção do templo as riquezas que ele, Davi, obteve com o tempo. Mas já tinha meio que feito uma procuração. Esses bens aqui não é para o meu filho, era para construir o quê? O templo. Nem a principal riqueza de Davi ficou para Salomão. Então havia outros, financeiramente falando, mais poderosos que Salomão. Sabe o que é legal, irmãos? Nem mesmo assim, irmãos, ele queria ser o mais rico. A preocupação de Salomão, irmãos, não era ter posses, riquezas, mas cumprir bem o legado do seu pai, que era justamente guiar, cuidar, julgar corretamente o povo. A preocupação de Salomão era com as pessoas, irmãos. Era com as pessoas. Se Deus aparece para mim e para você, irmãos, e diz: o que tu queres que eu te faça? Pede.
Pode pedir. Será que nós, irmãos, lembraríamos de alguém? Nós lembraríamos de alguém, irmãos? Se Deus chega assim e fala, pode falar o que você quer, pede, que eu vou te dar. Pede que eu vou te dar. E nós, irmãos, diante de tantas necessidades, Salomão também tinha, tá bom? E nós, diante de tanta necessidade, diante de tantas situações para suprir, para Deus abençoar, mover. E se Deus fala assim, ó, pede que eu te dou. Será, irmãos, que nós pediríamos algo pensando em outros? Nada, lógico que não, irmãos. Em meio à pandemia, irmãos, em meio à crise terrível que temos vivido, você acha que nós pediríamos o quê, irmãos? Nós talvez não lembraríamos de outras pessoas, pensaríamos o que nós temos por necessidade e que Deus pudesse fazer. Alguém que necessita de cura, opa, vou pedir cura. Deus é assim, né, irmãos? Lembra de Jesus? Jesus, ele perguntava para as pessoas que apareciam diante dele, o que tu queres? Lembra do cego? O que tu queres? Alguns de nós podemos pensar, ué, que pergunta, né? O cego quer ver. Mas Jesus perguntava, o que tu queres? O que é que eu te faço? Uma das coisas, irmãos, que eu vejo, irmãos, e aqui que, quando eu li, fiquei pensando, ele podia pedir riqueza, imagina, sem inimigos, eu vou governar tranquilo. Mas ele fala aqui para Deus, Senhor, eu quero sabedoria. A primeira coisa que ele pediu, irmãos, ele pode falar que a sabedoria é a coisa principal, porque ele poderia pedir qualquer coisa, irmãos, mas ele pediu sabedoria. Por isso que ele escreveu que a sabedoria é a coisa principal. Porque de fato, irmãos, o que ele pediu foi sabedoria. Você sabe que isso agradou tanto a Deus, irmãos. Isso mexeu tanto com o coração de Deus, que Deus falou assim, olha, o que você pediu foi muito nobre, o que não foi para você. Salomão não pediu sabedoria, irmãos, para ter o melhor desempenho pessoal. Porque também, irmãos, podemos pensar assim, não, alguém que é sábio, ele tem o melhor desempenho pessoal, ele consegue, né, particularmente, se dar bem, porque é um cara sábio. Mas Salomão não pediu uma sabedoria para as questões pessoais, Salomão pediu sabedoria pensando no povo, pensando nas pessoas. E porque Deus viu isso no Salomão, Deus falou assim, outro igual você, Salomão, nessa terra não haverá. Nem antes, nem depois. Realmente, Salomão foi diferenciado na questão da sabedoria. Está na Bíblia, irmãos, outro igual a ele, não houve tão igual a ele antes e nem depois. Salomão foi o homem mais sábio que houve nessa terra. Aí você fala, mas Jesus, Flavinho? Era Deus, né, irmãos? Deus encarnado. Então Jesus nessa estatística ele não entra. Está acima de tudo, amém? Está acima de tudo. Então nessa estatística Jesus não entra. Outro homem, como Salomão sábio, não houve. Está na Bíblia, irmãos. Aí, de brinde, irmãos. E aqui que é legal, irmãos, quando eu li, eu falei, Deus, eu entendi o mistério. De brinde, Deus deu para Salomão riquezas. E na sua geração, na geração de Salomão, irmãos, entre os reis da época, Salomão foi o mais rico que houve. De brinde, Deus falou assim, porque você não pediu, mas eu de brinde vou te dar riquezas. Não é que Salomão foi o homem mais rico que houve na terra e nunca mais haverá igual. Não é isso não, irmãos. Se você ler a Bíblia, irmãos, no seu tempo, no tempo de Salomão, não houve outro rei mais rico que ele. Aí eu entendi, irmãos. Nós podemos chamar riquezas como recursos. Recursos pessoal, recursos para atender uma necessidade até de terceiros. A quem é sábio, quem tem a sabedoria que vem de Deus, como a Salomão,
naturalmente necessitará de recursos, irmãos. Se você e eu entendêssemos isso, quem é sábio, não a sabedoria para questões pessoais, mas quem busca a sabedoria pensando em terceiros, pensando em pessoas, quem tem um olhar preocupado com outras pessoas, irmãos, numa época de pandemia, irmãos, o que mais eu vi foi pessoas preocupadas consigo mesmo. Eu logo entendi, não são sábios, não são sábios, não tem uma sabedoria que vem do alto, porque quem tem a sabedoria que vem de Deus, não pensa nem em si mesmo, pensa em outros, pensa nas pessoas. O que eu mais vi nesse tempo aqui, irmãos, foram pessoas com medo de morrer. E se eu pegar Covid? Para mim, tá bom? Pouco importa a Covid, para mim. Do que adianta eu estar bem e um monte de gente morrer, perecer? Do que adianta, particularmente, eu estar livre da Covid, mas ser um tolo? É lógico, irmãos, quem está com medo de morrer, o único recurso que tem é se esconder. O único recurso que tem é se esconder. Mas imagina só, irmãos, Jesus falou que nós somos a luz do mundo, amém? Jesus falou que eu e você, olha só, irmãos, vós sois a luz. É a luz da sua casa? É a luz da sua vida apenas? Você é a luz de quem, irmãos? Não é a palavra do Flávio, é a palavra da Bíblia. É da Bíblia. Nós somos a luz do mundo. Alguém que é sábio, irmãos, e que se vê assim como luz do mundo, irmãos, alguém que se vê como tal, não se esconde debaixo de uma mesa. Mas alguém que tem a luz, irmãos, está acima, irmãos, para ajudar outros, para iluminar outros, queridos, para abençoar outras pessoas. Mas quantas luzes na pandemia se esconderam debaixo da mesa? Jesus falou, não se pode pegar um velador aceso e colocar aqui debaixo do alqueire, mas põe no lugar alto. Vai estar exposto, sim. Não estou dizendo que nós não vamos estar se expondo, mas vai estar iluminando. A igreja nessa época aqui, irmãos, pouco iluminou. A igreja nessa época, pouco iluminou. Sabe o que faltou para a igreja? Sabedoria de Deus. Faltou sabedoria de Deus. Porque se nós temos essa sabedoria aqui, que Salomão conquistou enquanto dormia, nós não ficaríamos escondidos, irmãos. Se nós tivéssemos essa sabedoria aqui, nós ajudaríamos muitas pessoas. Porque nós teríamos algo diferente para ajudar a outros, não a si mesmo, para ajudar a outros. Nós teríamos algo diferente que seria importante nesse tempo. Eu não esperava a sabedoria, irmãos, do governo. Eu não esperava a sabedoria, irmãos, dos políticos. Sabe de que eu esperava a sabedoria de Deus, irmãos? Da igreja. Da igreja eu esperava a sabedoria. Me conta aqui, quais foram, ou quais têm sido os seus atos de sabedoria nesse tempo. Me conta, irmãos, quais têm sido, não sabedoria do homem, tá bom? Não estou falando de uma sabedoria de algo que todo mundo faz igual, ou faz parecido. Algo diferente. Algo diferente. Algo que preserve sim pessoas, mas que ajude pessoas, que leva salvação para as pessoas, que leva paz a quem está perdido, que leva direção para quem está desgovernado. Você fez isso, irmãos, nesse tempo? Você teve coragem de sair de casa? Eu sei, irmãos, dos perigos que há, irmãos, mas a Bíblia fala assim, irmãos, aquele que guardar a sua vida, diz o que a Bíblia, irmãos? Aquele que guardar a sua vida, não é a palavra do Flavinho, irmãos. Percebe que Jesus, irmãos, nos seus dias, um homem, lógico, Deus encarnado, naturalmente, quanta sabedoria Jesus teve
nos seus dias, irmãos. Quantas coisas Ele trouxe diferente. Eu quero ler com você um texto aqui, irmãos, para a gente aqui finalizar. Tiago 3. Ele é demais, irmãos. Eu poderia ler aqui outros versículos desse livro aqui, mas eu vou ler apenas o versículo 17, irmãos. O subtítulo está aí, ó. A sabedoria que vem da onde, irmãos? A sabedoria que vem do alto. Não estou falando de conhecimento do homem, não. O que vem da boca do homem é conhecimento. Mas aqui, ó, versículo 17 de Tiago 3, irmãos. É dessa sabedoria que eu quero dialogar com você aqui para finalizarmos. Eu vou ler aqui, irmãos, parcialmente, tá bom? Eu vou ler de pouco em pouco. Mas a sabedoria que vem da onde, irmãos? É primeiramente pura. Primeiramente pura, ou seja, a sabedoria que é de Deus. E aí quero que você possa fazer um paralelo com a sua vida, tá bom? Com a sua vida, como eu também fiz e tenho feito com a minha. Somos puros, irmãos. Não há em nós maldade, porque o oposto aqui, irmão, seria a maldade. O oposto seria a maldade. Aquele que tem a sabedoria que vem do alto, não tem maldade. Não age com maldade. Escute bem isso. As atitudes não têm maldade. A sabedoria que vem do alto, irmãos, primeiramente ela é pura. Seguindo aqui, irmãos, depois de ser pura, depois pacífica. Irmãos, em meio a um tormento, em meio a uma pandemia, irmãos, em meio a uma falta de paz, cadê os pacificadores, querido? Porque nós não estamos vivendo um tempo de paz, não, irmãos. E eu vou dizer para você, a Bíblia não dá nenhuma margem para você buscar na sua vida paz própria, sabe? Paz, momento de paz, sem ter guerra. Você tem que ter a paz que vem de Deus, sim, a que excede todo entendimento, para você ter equilíbrio, está bem. Mas a Bíblia não diz que você vai ter uma vida de paz. Deus não quer para mim e para você conforto não, irmãos. Que eu fico no anás, tranquilos todos os dias. É lógico, irmão, tem dias que nós vamos dar uma calmadinha, né? Dar uma relaxadinha. Mas Deus tem para mim e para você, sabe o que, irmãos? Sabe o que Deus tem para mim e para você? Que nós venhamos a estar nos lugares, irmãos, para pacificar, para levar paz, irmãos. Quantas casas, irmãos, nesse tempo aqui, irmãos, quantas pessoas, irmãos, não têm paz, e nós somos os pacificadores. E cadê os pacificadores, queridos? Cadê aqueles que deveriam ser pacíficos, levar a paz em meio ao tormento, aos ambientes, irmãos, que estão cheios de confusão? Cadê a gente? Nós somos pacificadores, irmãos. Não pense, irmãos, que o diabo no meio da pandemia também deu uma descansada. Nada com isso, irmãos. O diabo está arrebentando aí. Está causando confusão para tudo que é lado, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, estão atribuladas. E nós que temos a paz que vem de Deus, irmãos, a que excede todo entendimento, que nos dá, sabe, algo diferente. Nós temos algo diferente, igreja. Nós somos diferenciados. Oh, Jesus, e nós fazemos o que com isso, irmãos? Nós pacificamos a nós mesmos apenas, irmãos? Não. Não deve ser assim. Não poderia ser assim, irmãos. Era para ser diferente. Depois aqui, irmãos, diz moderado. Nós que temos a moderação, irmãos, quem tem a sabedoria do alto, a que vem do alto, é moderado. É alguém equilibrado. O moderado não se precipita, irmão, não sai fazendo as coisas também de qualquer jeito. Mas o moderado, irmãos, é alguém centrado, alguém sabe o que está fazendo. Não é alguém perturbado, não é alguém desequilibrado, irmãos. Não é alguém que está atropelando as coisas. Pelo contrário, o moderado, irmãos, ele sabe controlar a si mesmo.
Em meio a esse tempo de pandemia aqui, irmãos, quantas pessoas perderam a moderação, estão apavoradas, perderam o equilíbrio, perderam o senso das coisas, estão apavoradas. Muitas não sabem nem o que fazer. E nós temos a sabedoria que vem de onde? Do alto. E deveríamos ser moderados, equilibrados. Eu não espero equilíbrio no mundo, irmãos. E nem de quem está no mundo, irmãos. Sabe de que eu espero equilíbrio, irmãos? Da igreja. Eu não procuro equilíbrio, irmãos, no Bolsonaro, no Dória, no Bruno Covas, os políticos, seja quem for. Eu não busco neles equilíbrio, irmãos. Sabe por que eu busco equilíbrio, irmãos? Na igreja, irmãos. É em nosso meio que tem que haver equilíbrio, queridos. É em nosso meio que tem que haver moderação. Enquanto a gente sai fazendo, sabe, nem pensa, sai fazendo. Na sequência fala aqui, tratável. Ó, tratável. Aquele que tem a sabedoria que vem do alto, se submete à correção. Alguém que é sábio em Deus é tratável. Você é alguém fácil de lidar? Você é alguém fácil de lidar? É fácil lidar com você? É fácil chamar a sua atenção? É fácil tratar um assunto delicado com você? Se não é fácil, irmão, se você é difícil de tratamento, você não é sábio. Se você é difícil de ser tratado, você não é sábio. O sábio é tratável, ele é aberto. Além de ser tratável, ele sabe tratar. É mútuo, ó. Ele é tratável, como também sabe tratar. Você sabe tratar com as pessoas, irmãos? Sabemos tratar com as pessoas? Sigo aqui, irmãos. Cheio de quê, irmãos? De misericórdia. O homem e uma mulher sábia, irmãos, ele perdoa. Ele perdoa, irmãos. O homem e a mulher sábia não condena. Não condena. Uma pessoa sábia, de verdade, irmãos, ela perdoa, cheio de misericórdia. Ela suporta, ela até tolera, irmãos, porque tem misericórdia. Concordo com você, Paulinho, ajuda nós, Jesus, porque, irmãos, essa sabedoria que vem do alto, é a que vem do alto, irmãos. Foi essa que Jesus aplicou, irmãos, aqui nos seus dias. Além de misericórdia, irmãos, é de bons frutos. Uma pessoa sábia, irmãos, ela naturalmente tem bons resultados. Não é algo forçado, não é algo desgastável. Alguém que é sábio em Deus, que tem a sabedoria que vem do alto, é cheio de bons frutos, resultados. Sabe, resultados, irmão? Você é uma pessoa satisfeita, porque o que você faz dá certo. O que eu e você deveríamos fazer, deveria dar certo, irmãos. Se tivéssemos a sabedoria que vem do alto, porque é automático, irmãos, o sábio tem bons frutos. Olha que bacana isso aqui, ó. O sábio, ele é sem parcialidade. Nos dias que Jesus estava aqui, irmãos, buscaram em Jesus parcialidade. Nos dias que Jesus caminhou em nosso meio, os judeus diziam: é agora que nós vamos vencer Roma. Agora nós vamos acabar com os romanos. Ó, nós temos o Filho de Deus entre nós, os romanos estão perdidos. Sabe por quê, irmãos? As pessoas, o judeu, queriam que Jesus fosse parcial. Mas Jesus não veio, irmãos, para destruir os romanos. Ainda bem, irmãos, que Jesus não foi parcial. Se Jesus fosse parcial, o que seria de nós, irmãos? A imparcialidade de Jesus, irmãos, a imparcialidade de Jesus, irmãos, nos trouxe a salvação. Nós hoje, irmãos, podemos
servir a Jesus, porque não ficou apenas por judeus a salvação. Deus não só ficou com os judeus, Deus escolheu os gentios, nós, irmãos, nós, queridos. Você sabe que o parcial, aquele que tem ele escolhe uma parte, escolhe um lado, ele está sujeito a errar. Quando nós, irmãos, julgamos uma situação sem ouvir ou entender as duas partes, erramos feio. Erramos feio. Se nós, irmãos, precocemente escolhemos uma parte, escolhemos um lado, irmãos, nós erramos feio, porque nós podemos estar sendo injustos. Injustos. Se você não ouve, não escuta, não toma conhecimento da outra parte, você está julgando precocemente. E pode estar cometendo uma injustiça. Pergunto, quem aqui nunca foi parcial? Nunca foi parcial, nunca se colocou numa situação e precocemente escolheu um lado. Talvez todos nós, irmãos, já fizemos isso. E é um erro, irmãos. Como é importante nós sermos imparciais, para não sermos injustos. Você sabe o que é legal de Jesus, irmãos? Jesus sabia que o povo judeu era o povo eleito, escolhido por Deus. Mas tem uma passagem bíblica que Jesus fala assim, quando um grego veio querer falar com ele, Jesus, irmãos, ele não recusou falar com o grego. Ele até falou, é agora que vão conhecer a glória do meu Pai. Depois disso, irmãos, estendeu para outros, irmãos. Aí vem a história de Cornélios, aí vem a história dos outros povos que vão se convertendo, e aí, graças a Deus, irmãos, estamos aqui. Não seja parcial, não seja justo. E eu termino dizendo aqui, irmãos, e não seja hipócrita. Está aqui, o sábio não tem hipocrisia. Quem você é de verdade? Quem você é de verdade? É luz? Você é uma verdadeira luz nesse mundo? Ou nós falamos, mas verdadeiramente não vivemos? Somos falsos. Não seja hipócrita, irmãos. Busque em Deus melhorar a sua vida, como eu também devo fazer isso. Melhorar o nosso caminho, irmãos. E seja verdadeiro. Seja sempre verdadeiro, irmãos. Mesmo errante, porque nós erramos mesmo. Mas não seja hipócrita. Não queira, levar uma imagem, carregar uma imagem, uma máscara. Hoje está em moda a máscara, não queira carregar uma máscara, mas de as pessoas pensar que você é um, mas você é outro. Sem hipocrisia, irmãos. Devemos ser quem somos de fato. Precisamos buscar essa sabedoria. Estou errado, irmãos? Os que desejam essa sabedoria, se coloquem de pé. Deus sede. No seu lugar, querido, se o irmão do louvor quiser subir já, né? Mas no seu lugar, eu queria que você pudesse nesse lugar, buscar em Deus, em tudo que você ouviu aqui nesse lugar, tudo aqui, irmãos, que a palavra, foi ministrada aqui. Eu acho que nós podemos, nesse lugar, buscar conversar com Deus, abertamente, abertamente. Se você reconhece, puxa vida, Flavinho, essa sabedoria aí que está na Bíblia, essa que foi lida nessa noite, do versículo 17 de Tiago, essa eu estou distante, Flavinho. Com transparência diante de Deus, com verdade,
Conversa com Ele nesse lugar. Se nesse tempo aqui, irmãos, nós que deveríamos ser diferenciados, com uma maneira diferente de viver, preocupado não apenas consigo, mas olha, como Salomão, buscando em Deus sabedoria, pensando no povo e em pessoas. Nós podemos nesse lugar, irmãos, conversar com Deus, para buscar desse coração, que o versículo 17 de Tiago possa, entrar em nós, irmãos, que a pureza que vem da sabedoria, que essa pureza, olha, que a moderação, que a pacificação, oh meu Deus, que a misericórdia, que o ato de sermos misericordiosos, o ato de nós não sermos hipócritas, de bons frutos, de sermos tratáveis. Trata-nos nessa noite, Senhor. Converse com Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Pai Santo, em nome de Jesus, nos ajude, Deus, porque muitas vezes falta-nos essa sabedoria, Deus. Falta-nos essa sabedoria. Como Salomão ali fez, Senhor,
e como aquilo te agradou. Não pensou em si mesmo, Deus, mesmo ali diante de tantas circunstâncias, necessidades que Ele mesmo tinha, Senhor. Ficou evidente e claro que Ele pede para Ti sabedoria, não para si mesmo, mas para, Pai, julgar bem o povo, para abençoar as pessoas de Israel. E quantos outros foram abençoados, ó Pai? Quantos outros povos, ó Pai, Salomão ali abençoou com tamanha sabedoria. Deus amado, que nós não sejamos egoístas, que nós não sejamos, ó Pai, egoístas, nos colocando debaixo, ó Pai, de uma mesa, fugindo de uma pandemia, Senhor. Que sejamos sábios, que possamos buscar em Ti nessa noite e todos os dias possamos buscar sabedoria, ser revestido de sabedoria que vem do alto, ser revestido de sabedoria que vem da Tua parte, ó Deus. Essa sabedoria que vai causar um impacto, uma diferença nas vidas das pessoas, como também, ó Pai, vai repercutir em nós, ó, é natural. O sábio, ó Pai, o que tem sabedoria do alto, ele é cheio de recursos, porque o Senhor acrescenta recursos sobre esse. Ao invés, ó Pai, de buscarmos recursos, buscar em causa própria, Deus, que nós possamos buscar sabedoria para ajudar pessoas, sabedoria para lidar com as adversidades, ó Pai, que aparecem, ó Pai, em nosso meio. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, derrama sobre a Tua igreja essa sabedoria. Os que de fato desejam ser sábios para ajudar a muitos, derrama sabedoria, Senhor. Derrama dessa sabedoria, Senhor, e que essa sabedoria venha revestida de pureza, moderação, ó Pai, de bons frutos, ó Pai, de pacificação, de misericórdia, de transparência, ó Pai, de uma pessoa tratável, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Esse mundo, ó Pai, não precisa de crentes, não, Senhor. Esse mundo precisa de pessoas sábias. Esse mundo, Pai, não precisa, ó Pai, de luz, ó Pai, que se esconde debaixo, ó Pai, de uma mesa, Pai. Mas esse mundo precisa de luzes, Pai, que fiquem no lugar alto, ó Pai, para iluminar outros, para ajudar outros, ó Pai. Eis aqui a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, mudar nossas vidas, ó Pai, naquilo que há necessidade. Trata-nos, ó Deus, trata-nos, ó Deus, e nos leve a caminhar, Pai, para glorificar e honrar o Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que concorda e recebe essa oração, aplaude ao Senhor, querido. Aplaude ao Senhor.